Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sônia, redatora da empregos.com.br, um dos maiores portais de carreiras no Brasil, no ar desde 1998. O site une recrutadores e candidatos em busca de oportunidades em todo o país. O dia 20 de novembro é conhecido como Dia da Consciência Negra, uma data importante para lembrar da luta dos movimentos negros desde a época da escravidão. Para reforçar a importância de falar sobre a igualdade e a luta contra o racismo, vamos entrevistar um convidado, que é o Iago, profissional de comunicação com mais de 11 anos de experiência no mercado. Ele já passou por grandes agências de publicidade, trabalhou com dados e insights, mídia, planejamento, além do cara ser um cantor nas horas vagas. Ele vai falar um pouco mais da sua carreira e das suas experiências. E aí, Iago, tudo bem com você? Tudo bem, agradeço o convite. Acho que é muito importante a gente ter esse espaço para falar um pouquinho, não só sobre a data, mas sobre as conquistas que a gente, enquanto profissionais pretos, tem tido no mercado ao longo dos últimos anos, e estou muito feliz de poder participar desse projeto. Maravilha, Iago. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, vamos falar então do seu início de carreira, como foi essa decisão de começar na área de marketing, quais foram os sonhos aí que você conquistou ao longo da sua experiência aí na área de marketing e comunicação? Eu acho que, enquanto preto periférico, eu sou da zona leste de São Paulo, de Itaquera, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade em pensar próximos passos, em pensar a estrutura de carreira, por uma questão até de deficiência na educação básica mesmo, e de não ter muita perspectiva e margem de oportunidade por questões estruturais. Isso acaba sendo um pouco mais difícil. Mas, no meu caso, a minha inclinação para a comunicação veio de uma paixão minha por televisão, por arte de maneira geral. Então eu comecei a procurar caminhos que me aproximassem um pouco mais desse universo, e aí eu queria, através dessas minhas paixões, me conectar com alguma área que me permitisse crescer profissionalmente. Então o caminho foi meio que esse, assim, primeiro entendendo o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de consumir, como eu me imaginava no mercado de trabalho, e a partir disso veio o desafio de começar, de fato, procurar oportunidades e caminhos, tendo em vista a escassez que eu tinha naquele contexto, né, a falta de recursos ou menos recursos que eu tinha na época, para conseguir iniciar minha trajetória. Legal, Iago. E durante a sua trajetória, né, você já contou um pouco do seu início de carreira, mas quais foram os desafios enfrentados? Porque o início da carreira sempre é difícil para todo mundo, tem os desafios de entrar numa nova empresa, não tem experiência, mas depois que você já se firmou na área de marketing, né, quais foram outros desafios que você passou? Eu acho que a partir desse primeiro momento de vislumbrar a carreira, entender para onde você pode ir, possibilidades, vem o primeiro desafio de como chegar aí, né? Eu sou também fruto de políticas públicas. Eu fui proonista, né? Então eu fiz Universidade Mackenzie, estudei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fiz publicidade e propaganda lá, bolsista integral. Então esse foi um caminho que me possibilitou ingressar na faculdade. Então eu acho que é importante a gente também enfatizar a importância de políticas públicas para a inserção de minorias raciais, minorias étnicas, minorias de qualquer tipo, para a inclusão na universidade, porque eu acho que é o primeiro passo para que a gente consiga se ver em espaços que normalmente, acho, falando especificamente de 13 anos atrás, que parece um tempo muito curto, mas as coisas ainda eram muito mais difíceis do que são hoje. Hoje a gente consegue ver uma movimentação um pouco maior para a inclusão e políticas públicas e políticas das empresas para incluir pessoas diversas no mercado de trabalho, e antes era um pouco mais difícil. Então o primeiro passo foi conseguir ingressar na faculdade, aí eu consegui através dessa política de bolsas, e depois disso eu acho que é um primeiro desafio que é comum a todo mundo, que beleza, eu tenho uma profissão, tenho um caminho, mas quais são as possibilidades dentro dessa profissão? O que eu posso fazer aqui, né? Comunicação é uma área extremamente ampla. Vai desde a possibilidade de você poder trabalhar numa empresa, num departamento de marketing, mídia, comunicação, até você ir para uma agência, e aí tem várias áreas de trabalho dentro de uma agência, que vai desde planejamento, pesquisa de mídia, atendimento.
Então, a gama de possibilidades é muito grande. Eu acho que a universidade, mais o contato com as pessoas, possibilita que a gente consiga enxergar um pouquinho para onde a gente pode caminhar profissionalmente. Então, meu segundo maior desafio depois do ingresso, acho que foi esse, entender para onde eu iria. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente para mim, assim. Eu tive um primeiro estágio no departamento de mídia e marketing de uma empresa de telecom, a TIM, e lá eu fiquei durante um ano trabalhando com a área de mídia, tendo contato direto com agências de publicidade, porque eu fazia essa ponte entre a agência e o cliente, e ali foi o primeiro estalo que eu tive para querer experienciar a vida dentro de agência de publicidade. Embora a maioria dos publicitários já ingressem na faculdade com esse desejo, ou pelo menos era assim na minha época, de conhecer uma agência de publicidade, de trabalhar naquele ambiente que é um pouco diferente, um pouco mais moderno, descolado, digamos assim, de uma empresa tradicional. E aí foi nesse momento em que eu entendi que eu queria experimentar isso, eu queria saber qual se daria liga a essa experiência. E aí foi quando eu saí da TIM e decidi que eu entraria numa agência de publicidade. Eu consegui meu primeiro emprego, e aí já CLT, já saí do estágio na W Macan, que é uma agência gigantesca de publicidade, e no departamento de pesquisa de mídia. E aí fui construindo degrauzinho, degrauzinho, nessa área que era uma área que eu não conhecia profundamente, que eu de fato comecei a entender o que significava e o que me possibilitava a partir dessa minha experiência. E aí de lá para cá foram 8 anos, quase 9 anos trabalhando em agências de publicidade em departamentos de pesquisa de mídia. Então, só para todo mundo entender, caso não tenha noção do que é, a pesquisa de mídia é uma área que existe em algumas agências, não são todas as agências, mas que ela tem como base o objetivo de conectar as áreas de mídia e planejamento através de dados. Então, meu papel basicamente é contribuir, munir essas áreas de informações que vêm dos institutos de pesquisa, ou pesquisa doc, ou pesquisa desk research, para contribuir nos planejamentos de mídia das marcas, ou às vezes em pitches, né, são as concorrências de marcas que vão entrar dentro dessas agências, que geralmente fazem esse processo de concorrência para escolher qual agência que vai ficar com a conta. E aí a área de pesquisa tem esse papel de conectar essas áreas e ajudar nessas construções. E aí passei pela Macan, passei pela DPZ, passei pela Havas, passei pela Zemais, e aí fui crescendo, basicamente foi isso. Ok, Iago, você já falou um pouco, já deu uma introdução aí na parte de mercado, e falando um pouco mais dessa experiência, observando o seu tempo de carreira, que já são 11 anos aí, mais de 11 anos no mercado, na área de comunicação e marketing, o que você percebeu que melhorou em relação à inclusão e diversidade? Eu acho que a gente caminhou um pouquinho em relação a quando eu comecei, mas eu acho que a gente também precisa contar um pouquinho dos louros que a gente colheu nesse tempo. Assim, eu lembro com muita clareza do primeiro momento em que eu pisei numa agência de publicidade, em que eu era basicamente a única pessoa preta ali naquele espaço. E no decorrer do início da minha carreira, isso foi continuando a acontecer. Eu fui vendo que, especialmente, lideranças pretas não eram comuns, lideranças femininas pretas não eram comuns, LGBTs naqueles espaços ainda eram poucos, existia alguma restrição, alguma dificuldade da gente, de maneira geral, entrar no mercado de trabalho. E eu sinto que hoje existem políticas organizacionais, as empresas estão mais focadas em diversidade, principalmente as maiores empresas, elas têm áreas específicas endereçadas a políticas de diversidade, tem pessoas trabalhando com projetos e implementando esses projetos para que essas empresas tenham mais a cara do Brasil. Então eu acho que com o passar dos anos eu consegui perceber que a gente começou a ocupar mais esses espaços, que a gente começou a liderar mais, e eu acho que isso é um fator importante que a gente tem que comemorar.
Óbvio que ainda tem empresas que não olham para isso e eu acho que elas tendem a perder muito, porque de fato, especialmente falando do meu segmento, que é comunicação, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando com o Brasil, e o Brasil é um país diverso, as pessoas se veem na propaganda e precisam se ver na propaganda, e eu acho que essa transformação, inclusive, na maneira de comunicar, também é um sinal de alguma evolução, assim, a gente vê que as propagandas estão colocando mais pessoas diversas e que essas pessoas estão tendo holofotes e isso, acho que todo mundo ganha com isso, sabe? É um processo interessante de transformação e que a passos lentos tem acontecido, assim. E ainda focando na área de mercado, falando de empresas ainda, o que você acredita, quais são as soluções que você acredita que as empresas deveriam implementar para criar um ambiente muito mais plural, diverso e inclusivo? Acho que a gente tem dois grandes desafios no mercado de trabalho quando a gente fala de diversidade, né? E falando disso, são empresas que estão em momentos. Eu acho que as empresas que não olham para a diversidade, eu acho que o primeiro passo é, de fato, olhar para o seu quadro de funcionários, entender os especialistas de RH, as pessoas que fazem as contratações dentro dessas empresas, precisam olhar para dentro, né, e olhar se aquilo reflete o que é o nosso Brasil, o que é a nossa realidade, porque isso, não só na comunicação, mas de maneira geral, reflete em qualquer processo de trabalho, quando a gente tem pessoas que de fato entendem de tudo e que vivenciam coisas diferentes, que têm histórias de vida e trajetórias diferentes, isso é agregador. Então, olhar para o seu quadro de funcionários e perceber se você não está negligenciando uma parcela da população que, até corrigindo uma fala que eu tive aqui, não é minoria, a gente é maioria, a gente é mais de 50% da população, então, se essas pessoas não estão no seu quadro de funcionários, tem algo errado. Então, por que não estão, né? E aí é começar a olhar para o mercado, para os profissionais que estão disponíveis, porque tem muita gente qualificada, muita gente preparada que pode ocupar espaços de níveis diversos, desde trabalhos de estágio, mais de base, até liderança. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, falando de empresas que já olham e já têm um processo mais desenvolvido de inclusão e de diversidade, eu acho que a gente chega num momento importante de, beleza, a gente incluiu essas pessoas estão ocupando os nossos espaços, mas elas estão sendo bem acolhidas, como os outros profissionais que não fazem parte desses núcleos, desses nichos da sociedade, não vivem esses atravessamentos, como eles lidam com essas pessoas, né? Porque não adianta uma empresa ter um quadro de funcionários diverso e esses funcionários sofrerem no dia a dia com o que a gente sofre fora do mercado de trabalho, né? Com as violências, as microagressões, os silenciamentos. Então, eu acho que aí essas empresas precisam se preocupar com o diálogo, com falar sobre diversidade, com ter uma política de fato antirracista e convidar as pessoas a conversarem sobre os problemas sociais que tem e que a gente tem reconhecido, porque acho que isso vai fazer com que as pessoas que não são diversas, digamos assim, consigam lidar de maneira melhor com essas outras pessoas que estão entrando e incorporando o mercado de trabalho, né? Se respeitar, que é o mínimo. Que é o mínimo, e respeitar os espaços, respeitar as posições que essas pessoas ocupam, vem desse lugar também do diálogo. E aí eu acho que a gente esbarra até numa outra questão que talvez nem seja especialmente endereçada a questões de diversidade, mas uma questão geracional mesmo. Cada vez mais a gente tem procurado propósito nas coisas que a gente faz. Sim. E eu acho que isso tem a ver também com pertencimento. Se a gente olha para uma empresa e vê que de maneira ética ou mesmo política aquela empresa não se comporta da maneira que a gente acredita, não tem os ideais que a gente acredita, isso dificulta o processo. Então, tem que existir esse acolhimento, tem que existir a inclusão dessas pessoas, mas a gente precisa continuar falando para que essas pessoas não sofram agressões no mercado de trabalho, para que essas pessoas se mantenham sãs nesse processo, porque é um processo muito difícil, é desafiador, especialmente, acho que hoje a gente tem muitas lideranças pretas que inspiram aí, mas
são pessoas que batalharam muito para chegar nesses lugares e eu acho que a gente tem muito a compartilhar, a dizer e contribuir com as próximas gerações que estão entrando no mercado de trabalho. Beleza, Iago, a gente focou muito agora no mercado, falando de empresa e tudo mais, mas a sociedade também tem um papel muito importante nessa questão de luta contra o racismo. Então, o que você deseja ver na sociedade em relação à diversidade e inclusão nos próximos anos? Sem dúvidas, eu acho que é uma pauta cíclica, né? O mercado de trabalho reflete o que a sociedade pede e vice-versa, assim, a gente vai se retroalimentando. E a gente vive numa sociedade racista, né? O mercado de trabalho reflete isso porque, de fato, a gente se constituiu, se construiu em cima de violência histórica, enfim, falamos aí da escravidão, e aí depois da questão das pessoas pretas serem libertas, mas serem colocadas em espaços longe de onde estavam acontecendo e sem terras, e aí essa luta por tentar se recolocar e se reinserir veio única e exclusivamente das pessoas pretas. A sociedade não estava preparada para receber essas pessoas e nem corrigiu os erros daquele passado, né? E aí a gente colhe o resultado disso com uma sociedade extremamente racista e um racismo que é muito perigoso, porque diferente de alguns outros lugares do mundo, o Brasil tende a ter essa prática silenciosa de racismo, né, que é um racismo mais sorrateiro, não tão público, um pouco mais escondido, a fala que dá uma cutucada, e que às vezes se você contesta a pessoa vai falar, não, mas é porque eu fui educado assim, não sabia. Então eu acho que do ponto de vista social é a gente começar a se policiar e entender que é nossa responsabilidade ser antirracista. Isso não é uma responsabilidade só das pessoas pretas, é de todo mundo que está inserido na sociedade, né? A gente precisa combater, ser combativo, e educar as crianças que estão começando a crescer a não serem racistas, a não reproduzir nenhum tipo de violência, isso não só falando de racismo também, mas diversidade de maneira geral, violência contra pessoas LGBTQIAP+, ou qualquer tipo de violência. Então, eu acho que educação é a base. Quando a gente começar a conversar, dialogar, mostrar de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, e se ver nos lugares, a evolução ela vai acontecer. Assim. Acho que ela é natural. Legal, Iago, bem bacana. A gente já está finalizando a nossa entrevista. Você comentou por aí, falando de lideranças, representatividade, e aí ficou essa curiosidade, né? Qual liderança ou lideranças que te inspira e que tem essa questão de representatividade? Bom, depois da minha passagem por agências, eu também comecei a experienciar um outro lado da comunicação, mas nos veículos de comunicação, né? Do outro lado, assim, já tinha passado por empresa, já tinha passado por agência, e aí quis entender como que era a vida dentro do veículo de comunicação. Então, no primeiro momento, eu passei pela Warner Media, que é o conglomerado dos canais TNT, e Warner e tudo mais, e depois uma passagem pela Globo, que aí eu estive na Globo exatamente no momento em que houve a unificação da Globo, né? Os canais Globosat, que eram os canais de TV a cabo, passaram a fazer parte como uma só Globo, um ecossistema inteiro de canais, então a gente falando de Multishow, GNT, enfim, tudo mais. E lá eu tive o prazer de conhecer a trajetória da Samantha Almeida, que é uma liderança muito criativa e muito preocupada, muito pautada na questão racial, na diversidade e com um olhar muito crítico por esse momento, inclusive no que diz respeito à televisão, assim, porque a gente vê que agora a gente está começando a ter, por exemplo, novelas que tenham uma maioria ou mais representatividade de pessoas pretas em posições na sociedade que não são só as de subserviência, como a gente via antes, novelas de época. Então eu posso destacar ela que tem sido fundamental, eu acho que nesse processo de reeducação e de um novo olhar para a teledramaturgia e para televisão de maneira geral. Eu também consigo destacar aqui um colega de trabalho, que é o Ricardo Silvestre,
que é líder de uma empresa chamada Black Influence, que ele tem um papel muito importante em cuidar da carreira de influenciadores e levar esses influenciadores pretos para as marcas. Então, a gente está no momento em que a internet cada vez ganha mais espaço e toma novas formas em todo o processo de comunicação. Influenciadores viraram as pessoas que, de fato, têm um papel aí não só comercial, digamos assim, de falar das marcas e tudo mais, mas social também. E ele tem um trabalho muito bonito de conectar as marcas a esses influenciadores, especialmente pretos. Eu acho que esse também é um lugar importante e de referência. E aí eu posso destacar 1 milhão de pessoas. Aqui tem Lázaro Ramos, que depois de sair da Globo tem feito um trabalho muito bacana no audiovisual, no cinema, dirigido coisas, escrito coisas, ele, escritor, enfim. Tem um bando de gente aí trabalhando e sendo vitrine para a gente que está aqui do lado e para as próximas gerações. Então, acho que vale muito a gente destacar as pessoas e aplaudir. Bom, Iago, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Foi muito bom essa conversa. É sempre bom estar levantando esse tipo de assunto, falar sobre igualdade, luta contra o racismo no mercado de trabalho, mas também em todas as áreas, e que esse assunto ele se torne cada vez mais relevante para que as futuras gerações tenham mais representatividade, que a gente tenha aí, consiga ter igualdade salarial, ter mais lideranças de pessoas pretas, isso vai ser muito importante. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer pela participação. Imagina, eu que agradeço o espaço, agradeço poder falar sobre essa pauta que é tão importante, que faz parte da minha vivência. Eu acho que representatividade, que a gente falou muito aqui, pode até ser um termo que está um pouco taxado por a gente falar muito tempo inteiro, mas de fato ter a oportunidade de se ver faz toda a diferença para onde a gente consegue chegar. Assim. Quando a gente se enxerga possibilidades, fica muito mais fácil a gente trilhar caminhos. Então a gente tem que continuar falando sobre representatividade, sim, e por isso que é importante nomear as pessoas, falar delas e que cada vez mais a gente tenha mais pessoas ocupando esses espaços e inspirando outras pessoas. E você que acompanhou o nosso conteúdo, curta aqui e comente com a gente qual é a importância de falar sobre a luta contra o racismo, se você já passou por alguma experiência de preconceito na área de mercado de trabalho. Essa troca de experiência entre a gente é bem bacana. Então, curta, comenta e participa, beleza? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.